pode receber essa denominação de craque, que é o Messi. Acho melhor do que todos os outros juntos. Sem comentários. Aquino, fala um pouquinho do seu relacionamento com... Você não concordou, não? Não, mas sem comentar, porque eu sou fã do Messi. Pelé é do outro planeta. Para mim é o melhor do momento, Messi. Sim. Pelé não tem igual. Depois dele aqui no Brasil, eu sempre coloquei 2 jogadores no mesmo nível. Zizinho, que foi jogador do Flamengo, Seleção Brasileira, Copa de 50, jogou no São Paulo, ganhou o título quando estava construindo o Morumbi, que não tinha nada. Era ele, canhoteiro, o Gino e mais 2, e veio aqui que sozinho os 2, ele já estava com 37 anos e ganhou o título. Então ele e o Zico, para mim, são os segundos jogadores do Brasil. O Messi, eu acho ele completo, porque é um jogador que arma a jogada, ele serve o companheiro, ele não é fominha, e ele entra e faz o gol. Tem jogador que é grande artilheiro. Romário foi um grande artilheiro, Ronaldo um grande artilheiro, Cristiano Ronaldo um grande artilheiro, mas eles necessitam de quem trabalhe também para eles. E o Messi, ele trabalha para o time, trabalha para o companheiro e trabalha para ele. Você só vai olhar o número, a quantidade de gols que ele fez. Falando um pouquinho do Pelé, inclusive nós estivemos lá em Vinhedo entrevistando o Rivelino, ele falou para nós dos Nações da Bola também que o Pelé é incomparável. Ele tira o Pelé diz o Rivelino que o Pelé é de outro planeta, não tem como comparar com jogador nenhum. É isso mesmo, né? Exatamente. É exatamente isso. É porque, felizmente, muita gente, colega meu, da mesma idade ou menos, eles perguntam assim, qual a grande seleção que você veio jogar? Aí o cara coloca Frederich, Leônidas, eu não posso colocar, não vi esses jogadores atuando. Eu só posso falar daquilo que eu vi. Daquilo que você viu, mas então você tem que ver... Não, hoje tem tape, depois que inventaram as filmagens, as transmissões, você pode, através das transmissões, dos tapes, analisar um jogador e colocá-lo como alguém que você viu jogar, está vendo jogar, não é? Então, agora, igual o Pelé não tem ninguém. Não tem ninguém. E felizmente, tem pelo menos 500 gols dele que, no filme Pelé Eterno, que cada garoto que vê, olha e fala assim, não posso dizer que eu não vi e não posso dizer que tem ninguém melhor do que ele. Está gravado, felizmente é gravado. Ele não tem no Brasil o respeito que deveria ter, o carinho que ele deveria ter e que ele tem fora daqui, que eu presenciei muitas vezes viajando. Mas ele e mais ninguém. Agora, o que você diria para alguns elementos da imprensa, algumas pessoas da imprensa, e até torcedores que dizem que Pelé não jogaria nos dias de hoje por causa da velocidade do futebol? Ele não só jogaria, como seria melhor do que os de hoje. Simples assim, né? É só olhar esses gols que eu estou falando, não é? Não tem velocidade maior, não. Ele fazia 10 segundos em 100 metros, não é? E ele não caía. O grande mérito do Pelé é que ele foi tão caçado, ou muito mais caçado, do que, por exemplo, o Neymar. Neymar agora. Só que ele dava o cotovelo pro cara e ele... Não é que ele desse cotovelada. Ele se protegia com o cotovelo. Só uma vez, na Copa de 70, ele deu uma belíssima cotovelada no Monteiro Castilho do Uruguai. Ficou famosa. Nem falta o árbitro dele. Mas ele soube dar porque a televisão não pegou. Né? Então, ele não caía. Batiam nele, ele continuava correndo. Ele tinha o imã, né? Parecia que ele tinha na cabeça, nos pés, um imã que se comunicava com o gol adversário. Ele também não corria para os lados, ele corria naquela direção. Por isso fez tantos gols. Não tem esse negócio. Ele já tinha naquela época o preparo físico para jogar hoje. Mas hoje, com o preparo físico que tem hoje, ele seria muito melhor ainda. Não tem dúvida isso. E eu acrescentaria uma coisa. Com o advento do cartão amarelo, Pelé colocava quase um time todo para fora, não? Aqui no... Também tem isso, né? Iria amedrontar muito mais os seus caçadores, né? Porque tinha jogador que entrava já para pegar, só que ele era muito esperto. Ele me contou uma vez que ele aprendeu com o pai. O pai disse para ele, você sabe para que você tem 2 braços? É equilíbrio entre outras coisas. Mas no futebol é para abrir igual asas de xícara. Na medida que você abrir, o cara não te bate embaixo. Você coloca ele o marcador numa distância mínima de que mesmo que ele tente bater em você,
a violência não é forte para te quebrar. Ele está hoje numa situação complicada de saúde e tudo mais, mas é pelos rins, não é pelas canelas, nunca foi quebrado embaixo. Então ele aprendeu a se defender. Não dá pra falar pro Pelé, você vai ficar aqui 18 horas. 18 horas falando do Pelé, é verdade mesmo. Aquino, gostaria que você falasse um pouquinho do Vicente Feola. O que você diz a respeito do Vicente Feola? O primeiro campeão como técnico, né? Mundial, né? Do mundo, né? Então, você sabe que o Vicente Feola nunca jogou futebol. Né? Nunca jogou futebol, gente. Quem conhece pelo menos de fotografia, sabe que ele era gordão, foi alfaiate, parece que teve padaria, coisas assim. Mas ele trabalhava no São Paulo, na administração, e naquela época pediram que ele fosse dirigir e tudo mais. Não precisa jogar futebol para conhecer de futebol. E nem todo mundo que joga futebol conhece de futebol. Justamente nem isso. todo mundo que foi craque vai ser um bom técnico. Normalmente nem é. E nem todo mundo que jogou muito a bola é um grande comentarista. Tem uns aí que são fraquinho, como dizia o Geraldo Bretas. E o Feola, ele tinha noção e tinha respeito. Né? Os jogadores daquela época respeitavam, porque cada um carregava a sua própria chuteira, não tinha a vaidade que tem hoje, e ele sabia do coisa. Dormia nada, bobagem. Tanto que ele foi o primeiro campeão do mundo, quando o Brasil tinha aquela coisa que o Nelson Rodrigues chamava de síndrome de cachorro vira-lata, tinha medo. Tinha uma seleção formada por pessoas da raça negra, chega na hora treme. Você viu que o Barbosa tremeu em 50, tudo mentira. Ele foi lá com um time mesclado, um time jovem, com Pelé com 17 anos, não é? E o Paulo Machado de Carvalho levou mesmo contundido e ganhou a Copa. O Feola, depois disso, foi treinar o Boca Juniors na Argentina. Você acha que o time da Argentina iria contratar um técnico brasileiro que não conhecesse? De maneira alguma. Nossa, ainda mais a rivalidade muito grande, né? Brasileiro e argentino, né? Zé Maria de Aquino, falamos em Feola, vamos falar em treinadores. Eu faria duas perguntas numa só. Qual o melhor treinador de seleção brasileira que você conheceu? E fale no final sobre o Tite atualmente. Qual que eu já vi? Melhor treinador? O melhor da seleção. Melhor treinador de seleção. Sim. Opa! Olha, eu vou dizer que é Tele Santana. Né? Mas quando eu não sei dizer, não sei responder uma coisa, pura e simplesmente assim, Tele Santana. Aí você fica em casa e fala assim, mas por quê? Então, o jornalista tem que dizer o mínimo possível do porquê. É porque ele tinha, numa época em que já existia a vaidade, jogador vaidoso, jogador de pintar cabelo, fazer trancinha, usar chuteira colorida, não é? Ele tinha domínio sobre os jogadores. Não é? Ele domínio no sentido de respeito, não é de mandar. Se tivesse que mandar, mandava também, mas de respeito. Né? E ganhou isso enquadrando até dirigentes. No São Paulo, enquadrou dirigente poderoso. E aí quando o jogador vê que você está enquadrando um cartola, ele respeita você. Então para mim foi o Tele, que montou 2 belas seleções e não foi campeão do mundo. E essa coisa de ser campeão do mundo não prova que a pessoa é boa ou ruim. Ela vai mostrar que foi um grande jogador. O Zico foi um fantástico jogador e não ganhou a Copa. E o Fontana ganhou. O Brito ganhou. Ronaldão foi campeão mundial. Com todo o respeito, Ronaldão. Pois é. E seguindo nesse prisma, só queria ouvir a continuação da pergunta. Tite, hoje. Então, eu falei do Tele exatamente para emendar no Tite a situação do futebol atual hoje. O Tite hoje, ele é parte de uma equipe que tem um presidente da CBF que nem sempre é muito católico, não é? Às vezes não pode nem viajar, muito dinheiro em jogo, não é? Tem um montão de gente mandando e ele às vezes eu jamais afirmaria que o Tite convoca jogador, né, por ordem de alguém. Mas eu acho que há uma certa influência, não só com relação ao Tite. Outros também já tiveram esse tipo de influência, eu vou contar. Né? E por questões financeiras, de negociar e de vender, ele não é o técnico dos meus sonhos, não é o técnico que eu acho que
seria o ideal, mas se você perguntar também, quem é então no Brasil? Ninguém. Eu acho que o Brasil não tem hoje um técnico capaz de dirigir uma seleção da forma que eu acho que tem que ser dirigida. Por quê? Porque ele está preso a todos esses esquemas. E o Tite está preso nesse esquema, fora e dentro do campo. Então lá dentro, né, no cantinho do seu cérebro, tem um nome aí de um treinador estrangeiro que, de repente, você já tem na cabeça. Não, eu não vou viver para ver um treinador estrangeiro dirigir o Brasil. Não vou viver. Nem Guardiola? Nem Guardiola. Ele não viria e eu acho que não contratariam também. Já se tentou, em 1954, já se pensou em colocar o Freitas Solis. Foi um grande jogador da seleção uruguaia, depois ele veio para cá, dirigiu o Flamengo, foi tricampeão com o Flamengo, revelou Evaristo de Macedo, Zagallo, Babá, Dida, Henrique, todos os jogadores foram revelados pelo Freitas Solis. E naquele momento, depois da fracasso de 50, em 54, coloca o Freitas Solis, coloca. Houve uma grita muito grande e não colocaram, foi o Zezé Moreira que foi dirigir. E depois, em 58, o Fiola. Não acredito que se coloque um jogador, e nem acredito que o Guardiola aceitasse dirigir a seleção brasileira, não nesse esquema que nós temos aqui. Ô Aquino, além do futebol, que é a sua paixão, né? Deu pra gente perceber aqui. Você tem algum outro esporte que te encanta também, além do futebol, não? Eu já falei que eu não queria ser jornalista, não. Então, mas futebol não era a minha paixão, né? Eu fui levado porque eu acho que é o destino da gente. Eu gosto muito, muito de basquete. Basquetebol. Eu acho que o basquete é o esporte mais emocionante que tem quando é um jogo equilibrado, evidentemente, não é? Porque a emoção só para no último segundo. Aliás, nem no último segundo, porque eu já vi jogos do basquete serem decididos no último segundo. Há 3 anos atrás eu estava nos Estados Unidos vendo um jogo com meu filho e aconteceu isso. Uma lateral, um segundo. Então, se você joga a bola, cobra a lateral para alguém, passa esse 1 segundo e acabou. A bola, o juiz não pode apitar quando a bola está na descendente. Ele pode apitar na direção da rede. Então o que ele fez? Ele bateu a lateral na direção da cesta, não da rede, da cesta. Se ela entra direto, não vale, porque ele está fora do campo. Mas ele bateu com a precisão de que o companheiro só tocou de leve o dedo. Ela estava na descendente, então o juiz tem que deixar, e ele só encostou. E ganhou por 1 ponto. Estava perdendo por 1 ponto, ganhou por 1 ponto. Então é o único esporte em que, tendo equilíbrio, você vai até o fim. E claro, eu gosto de ginástica, eu gosto de natação. Claro. E na sua opinião, o melhor jogador de basquete seria o Oscar Monsanto? Não. De todos os tempos? Não. Brasileiro. O Oscar, para mim, foi o grande cestinha. Mas o maior de todos os tempos foi a Mauri dos Passos. Conhecia o jogo de basquete. Interessante. Ele conhecia, tem a técnica, técnica e teoria. Ele foi o maior jogador de basquete que o Brasil já teve em todos os tempos. Conhecendo o esporte, jogava muito. Oscar. E feminino? Oscar, basquete feminino. Mim, hein? Basquete feminino. A Hortência. Mais do que Paula, claro. A médica Paula. Mais do que a Hortência. Legal. Eu tô falando de quem joga o basquete. A Hortência era uma grande cestinha, não é? Mas comandar um time, quem jogava, sabia o que está acontecendo na quadra, era o Mauri e era a Paula. Bacana. A Mauri, campeão do mundo, né, com a seleção, com Vladimir Marques, Rosa Branca tantos, né, grandes jogadores do basquete. Chuga. E também, pelo visto aqui, eu pude observar, você gosta daquele jogador de basquete, o futebol habilidoso, que faz o jogo, e não só aquele que faz o gol, faz a cesta, é isso? Exatamente. O Vladimir foi um grande cestinha, o Oscar um grande cestinha, o maior cestinha de todos os tempos, nossa. Mas a teoria, a técnica, os fundamentos, essa é a palavra que eu estava procurando. Os fundamentos do basquete, quem tinha? Todos eles, maior, era o Mauri Passos. Grande Mauri Passos. Como a Paula. Assim como a Paula. Eu vou seguindo assim, é porque eu sou fanático por tênis. Depois do futebol,
O esporte que eu mais gosto é tênis. E tem uma briga muito grande aí entre a rivalidade entre os torcedores de Federer, Nadal e Djokovic. Eu, por exemplo, considero Federer o maior jogador de todos os tempos por causa disso que você falou. Ele é habilidoso, ele é o técnico, ele domina todos os conceitos do tênis e outros podem dominar também, mas não com a qualidade, com a técnica do Federer. Eu parto por esse princípio, até no boxe também eu gosto do habilidoso e não daquele que nocauteia. Porque o tênis, como outro esporte, ele tem, cada vez mais o preparo físico vai predominando, né? Então a força do tênis às vezes decide as partidas, não é? E os grandes jogadores de antigamente não tinham não colocavam tanta força, o saque não era tanto para decidir, né? O Arthur Ashe, o negro americano, que hoje o estádio lá tem o nome dele, Rod Laver, australiano, esses foram grandes jogadores sem a violência que tem hoje. Hoje é técnica e violência, né? Mas eles eram mais técnicos do que de saque violento. E falando um pouquinho de basquete, eu não entendo muito bem de basquete, mas na época nós fizemos uma excursão nos Estados Unidos, naquela época o Dario Pereira era o treinador do Sub-20 do São Paulo, eu tive a oportunidade de assistir no Dallas Maverick, Sacramento Kings. Eu nunca vi coisa igual na minha vida. Não sei se você já presenciou no ginásio, um NBA, no futebol, no basquete americano, né? É uma coisa muito emocionante mesmo, é o que você falou. É toda organização. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, né? Morou em Miami, eu ia lá, e a gente ia ver jogos de basquete e futebol americano lá em Miami. Começa de você comprar o ingresso até a hora que você sai. Isso mesmo. É tudo organizado. E dentro, na hora que começa, é um espetáculo só. Até os jogadores do São Paulo estavam tudo lá também, o Sub-20, eles convidaram a gente para ir, então eles ficaram assim... Não tem nada igual. Eu também, foi uma experiência única, muito bonito mesmo. Muito legal, você está vendo futebol, basquete, tênis, tudo, é esporte em geral. E aqui está um dos ícones, né, do jornalismo para falar sobre isso. Agora, eu vou voltar para o futebol e uma pergunta assim bem direta. Brasil, campeão em 2022 no Catar?